Vamos falar agora um pouquinho do São Paulo. São Paulo que só empatou na última rodada e o Daniel Alves não gostou de algumas coisas que ele ouviu da imprensa. O empate em 1-1 contra o CSA no Morumbi deixou o São Paulo na 6ª colocação, a 10 pontos do líder Flamengo, e ainda foi vaiado pela torcida. Se quiser cumprir a meta de pontuação anunciada pelo técnico Cuca no início do campeonato, o São Paulo terá de somar 43 pontos em todo o segundo turno, nas 19 rodadas restantes. A distância fez o treinador são paulino admitir que a busca pela taça ficou mais difícil. Se você tivesse tido, em vez de 3 empates, 3 vitórias, teria 6 pontos a mais, de 32 a 38, estaria diretamente na disputa do título, aí a 4 pontos. E esses empates em casa é que estão nos distanciando, sem dúvida. Diante do CSA, Daniel Alves foi escalado pela primeira vez como lateral direito, sua posição de origem. Recém-chegado ao futebol brasileiro, o lateral se incomodou com as críticas da imprensa às atuações do São Paulo nas últimas rodadas. Sei o quão difícil é você construir alguma coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que estão vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, a gente tem que ser bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube, como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe. A imprensa nunca jogou futebol, foi uma frase marcada, né? Depois desse empate aí diante do CSA. E pelo visto, André, a impressão que eu tive é que o Daniel Alves não está acostumado com crítica. Porque a imprensa que nunca jogou futebol, dia desses, disse que ele é a maior contratação da história do São Paulo. Ou seja, se ele gosta de ouvir elogios, ele tem que estar preparado para críticas, né? A imprensa que nunca jogou futebol o elegeu como o melhor jogador da seleção brasileira e melhor jogador da Copa América. E o coloca como jogador imprescindível. Alguém achar que ele tem que jogar na lateral ou jogar no meio é normal. Eu nunca joguei futebol. Aliás, eu sou um péssimo jogador de futebol. Sou o pior jogador que eu já vi na minha vida, mas eu me considero apto a falar de futebol porque eu vivo futebol há 35 anos. Não foi do dia para o outro, né, André, que você está falando disso? Não é do dia para o outro. Eu vivo a comunicação esportiva há 30 anos, então eu me considero apto para falar. Porque eu já vi diversas situações, como por exemplo, eu vi o Daniel Alves surgir como lateral direito e se consagrar como lateral direito. Eu acho errado ele jogar no meio campo.